Iniciar a gravação. Tá no Ctrl 3. Não vai mudar automaticamente. Um pouco lá em cima, mas vai dar certo. Canetinha funcionando, ok. Vou aqui pegar logo uma canetinha, né? Gravando. E é isso aí, galera. Você que está aí no seu processo de habilitação, né? A gente vai chegar aqui com aquele simulado tão esperado, né? Que você sempre, ó, matéria, 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 como cai no dia da prova. Simulado esperado CNH Brasil aí atualizado, atualizadíssimo. E a galera que estuda pelo canal Trânsito Fácil Online aqui com o professor Moraes já está um passo à frente. É, gente, é isso aí. Muita gente aprovada, né? E não é qualquer aprovação. São pessoas acertando aí 27, 28, 29 questões das 30, né? Ah, professor, não fecharam as 30 ainda dos seus alunos? Não, ainda não, porque está com pouco tempo também, né? Mas já houve 29 questões por um deslize e uma pegadinha. E é justamente essas pegadinhas que eu vou ensinar a vocês aqui nessa aula, né? Ensinar como resolve. Você vai ver que é fácil, né? Fica fácil quando você tem um material que está ali com foco na sua aprovação, um material direcionado, beleza? Então, gente, vamos fazer aqui um simulado como se fosse o dia da sua prova no Detran. Você vai chegar, né? Mantenha calma, você tem que estar calmo, tranquilo, né, ali, e sem nenhuma preocupação. Lógico que a vida nos dá muita preocupação e você tem essa ansiedade de fazer aquela prova, eu preciso fazer logo, tem que estar fazendo o mais rápido possível, mais calma. O dia da prova é o dia que você tem que estar concentrado, porque é uma prova. E eu vou mostrar a vocês essas 30 questões. O que eu peço a vocês aqui, deixe o like aí, né, no canal, deixa o like aí pra gente, ajuda aí o nosso canal para que a gente possa manter essa plataforma aqui, o YouTuber levando aí para mais pessoas, né? Então tem aí os canais e peço a você que deixa teu like e compartilha aí com a galera. Esse simulado é o do dia da sua prova. Muitas questões daqui vão estar lá, beleza? Então vamos lá ver como é que fica simulado. Ao chegar no dia, o agente lá vai te direcionar o computador e você vai ficar aqui na frente do computador e vai apresentar as questões, beleza? Vamos para a nossa primeira questão. É isso aí, você vai receber sua senha, você vai digitar sua senha e vai para a prova, beleza? Claro que tudo isso vai ter pessoas para te orientar. Vamos lá. Aqui a gente traz a nossa primeira questão. Né? Tá aqui para você, onde ele traz. O passageiro ao seu lado tenta irritá-lo, né? O cara tá te irritando ali, ô, seu não sei o que, ele xingando, tá com uma discussão. Aqui é uma questão de direção defensiva. Então, nessa situação, o que é que você faria, né? Que o passageiro ali, ele tenta te irritar, ele está tentando te desconcentrar. Letra A, desconsidera a fala do outro, respira fundo e continua o seu trajeto com atenção. Olha que questão massa, né? Essa letra A tá muito bacana, né? Vamos para a letra B? Letra B, continua a discussão reduzindo a velocidade. Gente, isso daqui tem lógica. Eu vou continuar uma discussão, muitas vezes que não nos leva a nada. A gente vai ver isso até em cidadania, né? Então, aqui continua a discussão, né? Não. Então, esse item aqui já torna errado, beleza? Dá um grito. Veja um grito de basta para aquela discussão. Chega, para! Você vai falar isso. Até que você pode falar, né? Mas eu creio que essa não seria a situação mais adequada. Beleza? Eu creio que não seria a situação mais adequada. Então, dar um basta na discussão também você iria descartar devido a dar um grito. Ninguém deve. Um grito vai fazer com que aquela pessoa tente te irritar ainda mais, né?
Continua a discussão, novamente. Aí aqui ele mudou continuar a discussão dirigindo com atenção. Dirigir com atenção até que está correto. Está igual reduzir a velocidade que poderia estar correto. Mas existe dois itens atrás aqui, né? Continua a discussão e continua a discussão que deixa errado. Ninguém deve continuar discussão, né? Então vamos lá, o nosso item aqui, gabarito, a nossa letra A é o nosso gabarito, né? Deixa eu ver aqui, ó, nosso gabarito, letra A, né? Você vai marcar a letra A como certa, desconsidera a fala do cara que está te irritando, respira fundo e continua o trajeto com atenção. Portanto, aí a nossa primeira questão, nossa primeira resposta, professor, eu já tinha acertado aqui, já tinha acertado, que legal, né? Se você já tinha acertado. Então, deixa eu só desmarcar aqui para ficar a questão correta, né? Veja aí que o gabarito é a nossa letra A, beleza? A de amor, de aprovação. Olha aí a nossa letra A, beleza? Então é isso aí, o nosso canal Trânsito Fácil Online, professor Moraes aqui com a melhor simulado 2026 aí para você, atualizadíssimo, né? Tava demorando muitos afazeres e a gente acaba demorando um pouco aí a trazer o nosso simulado, beleza? Gente, é isso. A questão, veja que não há dificuldade. Agora eu vou apertar mais o passo porque são 30 questões. Pausa o vídeo, tenta resolver a questão, beleza? Vamos lá para a nossa segunda questão. A nossa segunda questão ele traz o seguinte: se o veículo começar a falhar à noite, preste atenção nos detalhes. À noite, o que é que o condutor deve fazer? Deixar o veículo onde está? Gente, aí vamos lá. Aqui é uma via, né? Aqui é uma via. E esse veículo, geralmente à noite ou em qualquer hora, ele vai dar pane aonde? No meio da via. Então ele vai dar essa pane aqui. Você vai abrir a porta e vai deixar ele onde está. Veja que as questões, elas são de lógica, né? São questões de lógica. Deixar o veículo onde está, né, com o motor ligado. Se o veículo falhou, como é que você vai deixar o motor ligado? Isso é questão de lógica para você ter lá no dia da sua prova, beleza? Acelerar mais. Como é que eu vou acelerar mais, gente? Se deu falha, se o veículo começa a falhar, para que o motor não morra, não tem condição. Desligar o motor e ligar uma das lanternas. Oh, você vai fazer isso? Vamos para a letra D. Sinalizar, parar na direita da via, né? Que aqui seria o caso, poderia aqui ter um acostamento à direita da via, ou parar aqui, mais à direita da via e ligar o pisca-alerta, né? Aí essa está mais completa. Professor, sempre que eu estudei no canal, eu vejo você falar que, estando em dúvida, eu vou na maior, na mais completa. Isso funciona? Às vezes sim. Lembrando que nada substitui o conhecimento, beleza? Então aí, portanto, ficou fácil, ó, sinalizar o veículo, se você começa o seu veículo começa a falhar à noite, né, no trânsito, o condutor ele vai sinalizar, parar, né, que é parar na direita da via e ligar o pisca-alerta, situação de emergência, beleza? Liga o pisca-alerta numa situação de emergência, não é em qualquer situação que a galera gosta de ligar pisca-alerta de qualquer jeito, né, de qualquer situação, e não é assim. Beleza? A nossa terceira questão. Aqui dá para eu ficar de ladinho aqui para vocês não ficar tão sozinho aí. Mais uma direção defensiva, lembrando que agora começa com direção defensiva. São várias questões de direção defensiva, tentando fazer com que você, condutor, tenha aí uma visão melhor para o trânsito, né? Mais educada. É isso. O que é um acidente evitável? Acidente tem o evitável e o inevitável. Letra A é aquele em que você poderia ter feito tudo para evitá-lo. Tá bonito. Ele é evitável. Você pode fazer tudo. O inevitável você não pode, né? Mas vamos para as outras questões? Vamos ver. É dirigir de modo que não se evite. Gente, olha, cuidado com essas palavras. Não, unicamente.
jamais, né? Eu sempre falo, somente, nunca. Não se evite acidente. É uma coisa meio sem lógica, não é isso? É quando você observa as normas de ultrapassagem. Gente, se eu observar, tem a ver com sinistro. Lembrando, gente, que esse nome é acidente aqui, ele vai vir na prova agora, foi alterado, né? O Detran ainda traz acidente, mas se cair sinistro, houve uma alteração em que trata aqui o nome de sinistro, né? Eu gosto de trazer o antigo nome, sempre nas minhas aulas você vai ver apreensão, sinistro, essas coisas, acidente, para você saber diferenciar, e aqui eu gosto de ensinar, que era antigamente. Não tem mais a apreensão do órgão de trânsito, tem a apreensão judiciária, né, da polícia. Mas eu vou explicar isso futuramente, beleza? Então, é aquele em que você poderia ter feito tudo para evitá-lo. É dirigir de modo a não se evitar o acidente. Letra C é quando você observa as normas de ultrapassagem. Se você observa, você vai ter acidente. É manter a distância de outro veículo. Isso aqui chama-se distância de segmento, né? Vai ter um veículo. Aqui você vai ter em torno de contar para a distância de segmento o veículo que você segue, né? Lógico que aqui os veículos estão um pouco feios porque não tem como fazer um desenho, mas essa distância de segmento aqui no meio, né? Que eles contam ali 51, 2 segundos, né? 2 segundos. Então, 2 segundos, né? Ainda não saiu. É a distância de segmento. Nada a ver com acidente, portanto, aí, ó. Professor, aí eu fui naquela, fui na maior. Será que eu acertei? Teria acertado, porque o gabarito aqui é a nossa letra A, né? Então, a letra A é o gabarito, é aquele que você poderia ter feito tudo, né? Poderia ter feito tudo, mas acabou aqui. Esse marca-texto está muito feio. Aqui. Para evitá-lo, mas não fez. Você poderia ter feito tudo, mas não fez. Então, essa é aí o nosso gabarito, beleza? Então, galerinha, é isso aí, ó. Lá no dia da prova é ter calma para responder essas perguntas. A prova é essa, você vai ficar de frente para a tela aqui resolvendo as questões, né? Vamos para a nossa quarta questão. E a quarta questão ela vai trazer. Vamos aqui. Como controlar uma derrapagem? Isso é difícil controlar uma derrapagem, lógico, no trânsito na prática, em um veículo de tração. Olha aqui, ó, dianteira. Tem no nosso material, tem o curso completo. Eu creio que a gente já passou lá. Você vai ver o vídeo completo falando sobre estação, dianteira, traseira, né? Tem tudo no nosso canal Trânsito Fácil online, beleza? Aí ele vai falar: diminua progressivamente a velocidade. Pise forte na embreagem. Aí, gente, olha só. Perdão. É, olha só. Diminuir progressivamente, você vai progredir a velocidade, né? Pise forte na embreagem. Aqui você já descarta. O que é que isso tem a ver? Nada. Já descarta. Professor, eu fiquei em dúvida. Tirar o pé do acelerador e não pisar no freio tem muita lógica. Aumente a velocidade do veículo. Cara, isso aqui já é para descartar. Não é nem para olhar para isso aqui. Aumentar a velocidade, a derrapagem, o pneu está derrapando. E aí, quando ele está na tração dianteira, não é progredir, né? E aí restava para a gente aqui, o que resta por, vamos dizer assim, eliminação, você, mesmo que você não tenha ali aquela domínio da matéria, não tenha lembrado ali naquele momento que deu aquele branco, gente, o carro está derrapando. Eu vou frear? Não vou frear. Então, eu vou tirar o pé do acelerador. Isso chama desacelerar, é diferente de frear. Ele colocou aqui e não pise no freio. Não tá linda essa alternativa? Tá linda, professor. Tá linda. Então, olha só, por eliminação e com cuidado e atenção, o problema é que você chega lá com aquela vontade de voltar para casa já de ser aprovado. São 90 minutos para você resolver a prova, é muito tempo.
dá tempo suficiente para você resolver lá as questões. Aqui eu estou devagarzinho e vai dar tempo. Diminua progressivamente a velocidade. Para diminuir progressivamente, progredir, você teria que pisar no freio, né? Então aqui, ó, por eliminação, tire o pé do acelerador, né? Tá derrapando, desacelera e não pise no freio, porque se tá derrapando e você pisar no freio, a tendência é que esse veículo ele vai derrapar mais ainda, não é isso? Vamos lá para a nossa quinta questão. Quinta questão. Em uma via, o comportamento do condutor é certificar-se de que dispõe de espaço suficiente e de que a visibilidade é boa para, com segurança. Então vamos lá. O cara vai numa via. Aquele comportamento do condutor é certificar-se de que dispõe de espaço suficiente de que a visibilidade é boa para a sua segurança. Quem já viu minhas aulas já falou: ah, professor, já sei responder quando se fala de espaço suficiente e visibilidade. Lógico que já vem na sua mente que trata-se de ultrapassagem, não é isso? Então, mas vamos resolver como seria, né? Então, quando você vê espaço suficiente e visibilidade boa, para com segurança você vai já lembrar de ultrapassagem. Legal? Mas vamos lá. Letra A. Entrar à esquerda em outra via. Sem lógica, né? Tanto faz entrar à esquerda como à direita, espaço suficiente, visibilidade boa, sim, mas não seria isso. Entrar à direita em outra via também não responde. Então, isso aqui está aqui o nosso gabarito, eu já tinha falado para vocês, né? Ó. Ultrapassar outro veículo. Gente, em uma via, sempre para fazer uma ultrapassagem, eu devo certificar que há espaço suficiente e uma boa visibilidade. Ou seja, tem visibilidade, é eu que estou vendo quem vem de lá para cá, não é que estão me dizendo. Muita gente pergunta: ah, mas o carro me deu seta aqui para o acostamento, eu devo ultrapassar, confiar naquela pessoa? Nem sempre, gente, é visibilidade, espaço. Tem gente aqui, deixa eu até vir para cá, para a tela inteira. Porque tem gente que vai fazer uma ultrapassagem e ele acaba colando, ele vai colado, colado ali naquela traseira, né? Então, gente, tem que ter um espaço, visibilidade para você ver quem é que vai ali à sua frente, né? Então, tem que ter esse espaço de visibilidade. É você ver, não é as outras pessoas te falarem, né? E aqui, logo em seguida, aqui ele fala do seguinte, olha só. Ele fala: ultrapassar outro veículo, fazer um retorno no meio da quadra. Nossa senhora, sem lógica, né? Sem lógica, sem lógica. Beleza? Vamos para a nossa sexta questão. A fim de evitar acidentes, é necessário que o condutor. O que é que eu. Cuidado quando houver essa aqui, ó. Muita atenção, você já fica atento quando houver isso aqui, ó. Todas as respostas estão corretas, porque pode ser uma pegadinha. Então fica esperto. Evitar acidentes. Professor, eu quero chamar sinistro. Beleza. A fim de evitar sinistro, é necessário que o condutor. Ele já colocou letra A, todas as respostas estão corretas. Mas para evitar um sinistro, um acidente, eu devo agir com correção? Sim, corrigindo as falhas. Sim, tá certo. Preveja a possibilidade de sinistro. Eu devo ter previsão também, tá certo. Então, duas certas, geralmente vai estar todas as respostas. Tenha consciência do perigo também. Portanto, aí o nosso gabarito é a letra A. Mas se essa letra A vem aqui no final, e aí você lê, tenha consciência do perigo e já marca a letra D, no caso, né? Você perderia a questão, porque todas aqui estão corretas. E aí ele colocou a letra A, todas estão corretas. Agora não é porque todas estão corretas que você vai marcar, porque às vezes tem uma errada e tem uma certa. Isso é pegadinha da prova que você só vai ver aqui no nosso canal eu falando isso para você. Por isso que é 100% de aprovação, gente, 100% de aprovação, certo? Então, olha só que legal. Vamos para a nossa sétima questão. Quando for necessário diminuir a marcha dos veículos, o agente de trânsito ele usará. Ah, gente, isso aqui, né? Então, eu tenho aquela que eu sempre falo para vocês, ó. É, B, um BS
2B, P, 2BP e 1LD. Um LD, né? Um LD. Então, eu passo sempre isso aqui para vocês. E com essa, você não erra essa questão mais nunca, né? O que é que ele quer? Quando for necessário diminuir a marcha, ele vai querer aqui, ó. Ele quer essa. Um LD. Oh, professor, que canal maravilhoso. Como que eu não tinha achado esse canal ainda, professor? Como que eu não tinha achado ainda? Pois é, agora você achou e vai passar aí para o seu familiar, o seu colega que está precisando também, né? Porque aqui é aprovação na certa, não tem como. Olha só que legal. Você vai fazer um breve, um Silvio breve, siga. Dois breve, pare, né? Um Silvio longo, um longo, diminuir a marcha. Aí ficou fácil. O que é que ele quer? Diminuir a marcha. Então, professor, vamos lá. Dois Silvio breve e um longo. Não existe. Descarta. Ah, mas eu vi um agente de trânsito fazendo um monte de barbeiragem com apito, tal, piu, 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 pito. Lá tá errado, né? Então ele não, ele tem que revisar isso aqui. Um Silvio Longo. Aí o nosso gabarito, porque você já tinha resolvido, porque eu deixei lá, né? Ali o quadradinho. E você copia esse quadradinho, tem nas nossas aulas lá, sinalização, e você vai levar aí, ó, um LD, né? Faz isso aqui, ó, um BS, 2B é para parar, dois breve, e um longo é para diminuir a marcha, que é o que ele quer. Três Silvios longos, não existe. Um Silvio breve, um B, um Silvio breve, aí você vai colocar aqui só para resolver mesmo, siga, mas o nosso gabarito é a letra B, né? Um Silvio breve, um BS. Legal? Viram aí como é tranquilo? Vamos para a nossa oitava questão. É isso aí, oitava questão, olha só. Como o condutor do veículo pode facilitar a ultrapassagem para os veículos que estão muito próximos, né? Como o condutor do veículo pode facilitar, ó, facilitar a ultrapassagem para veículos que estão colados ali muito próximo. Usando os freios corretamente, dirigindo muito próximo a outro veículo, ixi, eu já falei que é errado, né? Não pode. Diminuindo a velocidade, afastando-se um pouco para o lado direito da via. Eita, que questão maravilhosa. Vamos olhar outra. Pisando aos poucos no freio também descarta, né? Professor, eu fui naquela que você falou, eu fui na maior, lá eu estava muito vexado demais, eu estava agoniado, como diz o Matuto. Então tá aí, ó, diminuindo a velocidade, afastando-se um pouco para o lado direito da via, beleza? Aí é o nosso gabarito. Ficou fácil, né, gente? Resolver questão assim é muito fácil. Legal? Vamos para a nossa nona questão. A nona questão, ela vai trazer aqui para você, ó, quais os comportamentos do motoqueiro, motociclista, que põe em risco a segurança do trânsito, né? Então, o comportamento que coloca em risco, ele quer algo inadequado. Isso aqui ainda é direção defensiva. Andar costurando, passar entre os carros, não obedecendo à sinalização. Isso aqui, gente, é um motoqueiro que põe em risco a segurança? Tá bonita a nossa questão, não tá? Andar com as duas mãos no guidão? É certo. Mas ele não quer o certo, ele quer o errado. Aí você poderia dizer aqui, ó, nessa questão aqui, lá na hora, na prova, você pode lembrar do professor e dizer, professor, quais comportamentos do motoqueiro que põem em risco a segurança? Ele quer uma coisa errada. Ele quer uma coisa errada, né? O cara aqui quer uma coisa errada. Aí você vai procurar na questão uma coisa errada e fica fácil, né? Por isso que meus alunos acertam 29 questões. Olha só.
Andar com as duas mãos no guidão, é certo. Andar sempre, sempre aqui tá certo, né? Com o capacete, corretíssimo. Andar com os equipamentos obrigatórios em boas condições, correto. Portanto, professor, nosso gabarito é a nossa letra A, exato. Que canal, professor, que coisa boa, professor. Eu vou tirar um 10 nessa prova, vou acertar 30 agora e vou deixar nos comentários aí que eu acertei 30. Beleza? Olha que legal! Uma questão dessa daqui, gente, é para fechar a prova. Olha, para fechar a prova. Professor, mas era a maior também. Calma, nem sempre a maior vai estar certa, mas geralmente está. Então, ele quer uma coisa errada. O cara vai andar costurando, passar entre os carros, não obedecendo a sinalização. Gente, agora olha só. No dia da prova, eu quero que vocês apertem mais o passo. Aqui eu estou explicando para vocês como é lá no dia da prova, beleza? Mas lá você vai apertar um pouco mais o passo. Como agir na hora de entrar ou sair nas rodovias? Ele quer uma coisa certa. Ele quer uma coisa certa, né? Quer uma coisa certa. Como é que eu vou fazer uma coisa certa aqui? Vamos procurar uma coisa certa aqui nas alternativas. Deslocar-se de qualquer maneira. Já descarta. Deslocar-se de maneira incoerente. Incoerente é errado, né? Eu já descarto. Só pela coisa errada. Eu quero uma coisa certa. Como é que é uma coisa incoerente? Deslocar sem se preocupar-se com o fluxo de veículo. Isso aqui também, gente, é errado. Eu tenho que me preocupar. Não é sem se preocupar. É se preocupando. Deslocar-se de maneira coerente. Olha a coisa certa. Com as condições locais do fluxo de carro. Está aqui. Está aqui o nosso gabarito. Professor, mais uma vez está sendo a maior. Você fez de propósito? Não. Mas a prova do Detran é assim, né? E você está habilitado. Olha só que legal, né, gente? Não é difícil. Tá difícil? Não tá, né, gente? Não tá difícil. Vamos aqui para a nossa 11ª questão. São exemplos de condições adversas. Veja que aqui ainda é direção defensiva. Condição adversa de tempo. Aí eu tenho lá todas as aulas. Condição adversa de tempo, de via, né? Condição adversa de luz. E aí tem todas de passageiro, de carga, todas lá. Só que ele quer de tempo, uma condição adversa de tempo. Vento forte. Opa, aqui é de tempo. Neblina. Opa, aqui é de tempo. Visão. Visão tá tão errado que visão tá sem o acento, né? Veja que visão não é. Visão não é de tempo, visão é de condutor. Neblina é de tempo. Cerração é de tempo. Ficou aqui sem a correção. Cerração é de tempo. E audição, não. Audição é de condutor. Beleza? A audição está errada. Vento forte, sim. Chuva, sim. Neblina, sim. Aqui o nosso gabarito. Gabarito letra C. Beleza? Fadiga e atenção. Fadiga, condição adversa de condutor, né? Tá cansado e atenção. Beleza? Também de condutor. Então, 11ª questão, fechando aqui as nossas direção defensiva, vento forte, chuva, neblina, vai ser aí, vai ser o nosso gabarito, beleza? Lembrando que no dia da prova você tem mais de 1 hora para fazer, 1 hora e meia, 90 minutos, né? 90 minutos, professor. Olha que legal. Você lá vai ter 90 minutos para fazer esse simulado. Beleza? O que pode favorecer para ocorrer a aquaplanagem ou hidroplanagem? A mesma coisa. Aquaplanagem e hidroplanagem, eu já vou dizendo para você que é aquela fina camada, né? Quando se trata ali dos carros andando na via. Olha que coisa maravilhosa. Aqui os pneusãos na via, né? Muita água. Aí eu falo água, água, hidro, água. Ficou fácil. Vamos lá, pneus carecas e pista seca. Pneus carecas sim, na aquaplanagem. Pneus carecas sim. Mas pista seca, não.
Não é pista seca porque tem que ter água, né? Pneus careca, sim. Velocidade incompatível e quantidade de água na pista. Tá bonita, tá bonita. Vamos para C. Velocidade reduzida. Não, é velocidade alta. Quantidade de água na pista. Velocidade. Se fosse velocidade alta e quantidade, aí estaria certo. Velocidade incompatível. Velocidade alta. Certo. É sim, causador. Pista seca. Pista seca eu já disse lá no aqui não, né, gente? Portanto, tá aí o nosso gabarito, olha só. Nosso gabarito aí. Trata aqui nosso gabarito. Deixa eu ver aqui. Tá certinho aqui. Olha só. Pneus carecas, velocidade incompatível e quantidade de água. Aquaplanagem, né? Então, gente, a aquaplanagem é quando cria ali uma fina camada d'água, né, no piso, no asfalto, e vai fazer com que o veículo, aquaplanagem ou hidroplanagem, o veículo vai sambar na via, né, vai dançar. Então, você deve desacelerar, evitar estar com pneus em bom estado, com os sulcos que ele chama de 1,6 ou tá um sulcos ali que aquele rastro do pneu deve estar em boas condições, né? A velocidade deve ser reduzida, né? Porque se for uma velocidade incompatível vai causar a aquaplanagem e a quantidade d'água na pista é o que provoca o excesso de água, beleza? Vamos para frente? Vamos para frente, professor, que o negócio é apertar o passo. Vamos lá. Distância de reação. A gente tem várias distâncias, né? A gente tem distância de reação, temos a distância de reação, a distância de parada e a distância de segmento. São várias distâncias e a distância de parada, lógico, né? Distância de frenagem, mas vamos ver cada uma delas. Distância de reação é aquele que é aquela percorrida desde que o perigo é visto até que se tome uma atitude. Essa tá bonita, tá bonita. Mas vamos ver as outras. É a distância entre o seu veículo e o veículo que o segue imediatamente à sua frente. Essa daqui é a distância de segmento. Você já coloca aí. Olha aí, professor. Vamos matar várias questões aqui. Distância de segmento. Distância de segmento, né? Um pouco aqui, segmento. Cara, apresentaço aqui. Eu tô com material aqui, né, gente? O canal tá começando agora. E, lógico, né? Começando, eu ganhei um presente aqui da cidade de São Paulo, né, gente? Ganhei aqui um monitor show. Queria agradecer muito aqui, né? Mas é isso aí, a gente para escrever, a gente ainda tem um pouco de dificuldade, né? Então o material ainda é um material que eu estou iniciando. Mas olha só, muitos anos que eu estou na área de trânsito, né? Mas no online, no YouTube, eu comecei a gravar, tá com algum tempo e o canal não estava. Agora eu comecei a trabalhar mais com o YouTuber, beleza? Deixar as aulas para vocês, para ajudar meus alunos. E aí ainda estou ajeitando o material. Por isso que para escrever ainda tem um pouquinho de dificuldade, beleza? Então, essa é a distância de segmento. Letra B é aquela que o veículo percorre depois de acionados os freios. Depois que aciona os freios, chama-se distância de parada. Aí aqui é a distância de parada. Ele quer qual? A de reação. Ó, distância de parada. Né? Distância de parada. Essa é a distância de parada. Beleza? É aquela que o veículo percorre desde que o perigo é visto até parar, né? Aí desde que, gente, é aquela que o veículo percorre depois de acionados os freios. Perdão, viu? Perdão aqui. Eu troquei aqui. Acabei aqui, não é distância de parada. Aqui vai ser distância de frenagem, certo? Distância de frenagem. Você vai notar aí no seu material. Eu vou deixar essa aula no link da descrição aí, beleza?
Vou deixar ela aí no link da descrição do vídeo. Frenagem, distância de frenagem. E essa que o veículo percorre desde que vê o perigo até parar é a distância de parada. Essa sim é a distância de parada. Aí todas as distâncias, né? Por isso que demora mais a aula, porque se fosse lá no Detran você não ia fazer isso. Você ia já chegar e já ia matar a questão. O professor falou, essa distância, desde que você vê o perigo, que o perigo é visto aqui o nosso gabarito, não. Portanto, aqui o gabarito letra A. É aquela percorrida desde que você vê o perigo até que se tome uma atitude. E é muito rápido, vai depender do seu raciocínio. Mas eu falo para os meus alunos que não chega nem a um segundo. Você viu o cavalo ali, o boi na sua frente, ó, CNH Brasil, pá, pisou no freio muito rápido, distância de reação, beleza? Então aí, vê essas distâncias, deixei tudo legal aí para você não errar aí na sua prova, mas não vai errar de jeito nenhum. Beleza? Vamos lá? A placa R12. R12. O que é que significa essa placa R12? Primeiro, R, regulamentação, né? Você já vai saber que é uma placa de regulamentação. Ah, professor, já vi as aulas de placa com você lá. Beleza, então se é redonda, a exceção, existe duas exceções, né? Que é o de a preferência, né? E o parada obrigatória. Existe essa exceção, só essas exceções, que é uma placa octogonal. Ixi, aqui ficou mais que octogonal, né? Então, gente, olha só que legal. Ficou mais que octogonal. Vamos lá. Pare. O restante é placa de regulamentação. E ela proíbe. Só que há um grande problema aqui, né? Proibido, proibida, proibida, proibido. Por isso nós não podemos ir, né? Vamos lá? Proibida a circulação de motocicleta. Meu Deus. O que isso tem a ver com motocicleta? A gente sabe que é proibido. Tem uma taxa, né? Mas todos têm dizendo proibido. Proibido brincadeira de criança. Nada a ver, né, gente? Nada a ver. Proibida a circulação de bicicletas na área ou via sinalizada. Tá bonita. Tá bonita. Circulação de bicicleta na área ou via sinalizada. Proibido para bicicletas, sim. Mudar de faixa de rolamento. Aí não existe, né? Não existe, seria outra, seria outra. Então, portanto, aí o nosso gabarito. Vamos ao nosso gabarito aí, a nossa letra C. C de coração. Olha que legal. Proibida a circulação de bicicletas na área ou via sinalizada, beleza? Então, olha só que legal, resolvendo aqui com você as melhores questões que você vai encontrar aí no dia da sua prova, beleza? Já resolvemos mais da metade da prova, não gastamos ainda nenhuma hora, nem meia hora, ó, nem meia hora ainda. Já resolvemos a metade da prova. Beleza? Então, para você ter calma no dia da sua prova, que isso também conta. Não fique com pressa. Tem gente que resolve isso aqui em 20 minutos, em 30 minutos. Tem gente que resolve isso aqui rápido. Recorde, 15 minutos, professor. Tem. Quem é meu aluno resolve na hora, porque ele chega lá e já está pronto, preparado, né? Vamos lá, vamos para a nossa 15ª questão, né? 15ª questão. A placa R27, professor, eu já sei que é regulamentação. Beleza. É proibido? Não, não é proibido. Porque para ser proibido, ela tinha que ter uma tarja, né? Ela teria que ter uma tarja aqui. Então, se ela não é proibida, eu já vou descartar. Eu vou descartar a A, eu vou descartar a B. Aí eu vou ficar, já descartei porque ela não é proibida. Porque para ser proibida tinha que ter a tarja, não é isso? Já descartei duas. Então, os ônibus e caminhões devem estacionar no trecho de rolamento? Não, tem nada a ver com estacionamento isso aqui, né? Agora, professor, ela tem uma seta empurrando o caminhão para a direita, né? Ó, para a direita. Essa seta não está empurrando esse caminhão aqui, ó, para a direita, está empurrando ele para a direita. Vamos ver, caminhões devem estacionar no trecho de regulamentado? Não, não tem nada a ver com estacionamento, né? Ó, estacionamento teria que ser aqui, estacionamento regulamentado, né? Redondo era para ser, ó. Como eu falei, né? Não tem ainda aqui, ó. Estacionamento regulamentado. Então, restando por eliminação, os ônibus, caminhões e veículos de grande porte devem obrigatoriamente manter-se a
Direita. Nossa, professor, tão rápido, tão fácil, que eu nem tô acreditando que a prova do Detran é fácil assim. É fácil assim. Beleza? 16ª questão. 16ª questão, que legal. Agora a gente vai ver ainda sobre placas, né? Esse aqui é o simulado, gente. Esse simulado é o que cai na prova de vocês. Não tem o que é desse jeito mesmo aqui o simulado. Então, estou resolvendo com calma para você ver que dá tempo. O que significa a placa A20B? A20B. A20B é uma placa de advertência. Como assim, professor? Advertência. Advertência porque tem um azinho, ó. Então é. E ela é quadrada. E ela é amarela. Isso é uma placa de advertência. A gente já estudou isso lá em sinalização. Tem o curso completo. Vejam o curso, que é um curso direcionado para você que está no seu processo de habilitação. Beleza? O que significa a placa A20B? Projeção de cascalho. Tem cascalho aqui? Não. Aeroporto, projeção de cascalho, ela existe, certo? Ela vai ter a placa, projeção de cascalho, vai ter o veículozinho aqui, não, veículo, e vai ter uma projeção de umas pedrinhas aqui, ó. Mais ou menos isso, beleza? Aí projeção de cascalho. Aeroporto, ela existe o aeroporto, né? Eu vou colocar aqui embaixo mesmo. Existe o aeroporto, mas é uma placa que tem aqui. O aeroporto, ela vai ter um avião, né? Dizem que o seu coração voa mais que avião. Olha o avião, né? Tá mais parecido com uma borboleta. Mas ela tem um avião. Por aí. Aeroporto não é, descarta, então projeção de cascalho descarta, aeroporto descarta, né? E aclive acentuado, aqui o bicho pega. Aclive ou declive? Professor, declive é o quê, professor? Declive é descendo, né? Então aqui o veículo vai descer, né? Olha a minha picape. Que o veículo vai descer. Beleza? Muito envenenado aqui. Então, se o aclive é descendo, o declive é descendo, o aclive é subindo. E aqui é um aclive acentuado, né? Se o carro tivesse o contrário, seria um declive. Declinado, aclive. Aí o nosso gabarito sobre placas, né? Sobre placas, vamos que vamos. Vamos apertar aqui o passo. Qual o tempo de validade da permissão para dirigir? Muita gente chama isso aqui de quê? Vamos lá, professor. Lembrando das suas aulas. PPD. Ou o outro chama provisório, tempo de validade da permissão para dirigir. PPD. Tô com a minha PPD. 2 anos sem cometer infrações de natureza grave, gravíssima ou reincidente média, né? Os alunos lá do meu curso sabem que eu gosto de cantar, né? Eu tinha medo de encontrá-la e ser reincidente. Reincidência é a segunda vez, né? 6 meses. Ixi, nada a ver. 1 ano. No período de 1 ano. Aí, cuidado, que o cara, de maldade, ele colocou aqui 10 anos para vocês ver que é um processo de habilitação. E é parecido, né, gente? Ó, olha a maldade, né? Você com pressa, ó. Ah, professor, tinha lá o 10 anos, e aí, ó, veja a diferença do zero também. O zero à esquerda não aumenta, não altera, mas o zero à direita ele tem muito valor, né? Olha só, gente, cuidado com isso aqui, né? Cuidado com essa pegadinha. Portanto, aqui o nosso gabarito letra C, na nossa 17ª questão. 18ª questão, qual o período para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação até os 65 anos? 4 em 4 anos não existe. Primeiro que você, para resolver essa questão, você vai saber que para renovação são 5, primeiro são 10, né? 10 anos, 10 anos, 10, 10 feio. O cara não consegue fazer nem o 10. 10 anos. Ó, você vai ver 10, 5 e 3. 10, 5 e 3. Agora o bicho pegou, porque tem, eu vou descartar 4 em 4 anos. Não tem, só se for tiver uma doença
progressiva, que o cara manda você voltar lá a qualquer tempo. 2 anos, aí pode, né, ficar a critério do perito examinador. Mas para a lei mesmo de renovação, 6 em 6 anos, não existe. Mas eu fiquei na dúvida, 3 em 3 anos. 3 anos é para quem tem mais de 70. Beleza? Então, por eliminação e por pressa, a gente iria resolver de 5 em 5 anos. 5 e 5 anos a partir de quem tem idade ali de 50 anos, né? Aí você vai ter lá no nosso curso tudo certinho para você. Beleza? Então 5 em 5 anos, porque a idade é até 65. No caso aí seria até 69, aí é só para confundir sua cabeça, né? Então, essa é a renovação da CNH. Beleza? Vamos lá. Você vai renovar a CNH de 5 em 5 a cada 5 anos. Se você tem idade igual ou superior ali a 50 e menos de 70, não é isso? Até 50 anos, você vai ter 10 anos, né? Ali, menos de 50. Se você tem ali 49 e alguma coisa, foi renovar, você vai pegar 10 anos. Tudo isso a critério do perito examinador, certo? Tudo isso a critério de um perito examinador. Porque se você tem uma doença progressiva, você vai ter que renovar de acordo com aquela doença, né? E aí o critério, vamos que você tem um problema de coluna, um problema no braço, no membro, e o perito examinador vai fazer com que você volte lá para você fazer essa renovação, né? E você vai, se ele determinar 2 anos, se é um problema de visão, 3 anos, e ver que está progredindo a doença, ele vai diminuindo o prazo. Se ele vê que não está progredindo, ele vai aumentar o prazo. Perito examinador. Show de bola? 19ª questão. A 19ª questão ela vai trazer quais as condições abaixo são exigências na obtenção para a Carteira Nacional de Habilitação. Vamos lá? Os requisitos, professor. Eu lembrei agora, isso aqui é requisito. Ele falou condições e os requisitos, exatamente, que a gente estuda lá no nosso curso, né? Saber ler e escrever é? Sim, tem que saber. Ter noções de primeiros socorros? Sim, tem que ter. Nossa, professor, já vou marcar aqui a letra A, beleza? Vou marcar que tá certo. E vou embora. Não, calma. Vamos ver as outras. Vamos ver as outras. Vamos ver as outras. Beleza. Aí eu vi. Direção defensiva, tenho que saber? Sim. Exame de legislação? Sim. De trânsito. Prática de direção? Também. Outra certa, professor. Que bagunça essa questão, não é não? Ser penalmente imputável. Lembrando que ser penalmente imputável não é só ter 18 anos completos, certo? Coloquei aqui, mas não é só isso. É você ter capacidade. Tem cara que tem 18 anos, 30 anos, 40 anos, né? Que não tem o juízo certo. É igual o professor aqui. Então, beleza? Então, ser penalmente imputável. Isso aqui também tá certo. Portanto, qual é o nosso gabarito? Todas as respostas estão corretas, né? Todas estão. Show de bola? 19ª questão. Todas as respostas estão corretas. Pausa o vídeo para você resolver aí com isso aqui, essas questões, a maioria cai na prova, certo? Assinale as categorias da Carteira Nacional de Habilitação. Quais são as categorias, professor? Eu já sei, professor. Categoria A, né? Tem a categoria B, tem a categoria C, tem a categoria D e tem a categoria E. Olha que legal. São essas, né? Aí, aqui eles fizeram a lambança A1, B, B1, C, C1, né? Vamos aí. Portanto, professor, essa ficou fácil, né? A, B, C aí é o nosso gabarito. Legal. Aqui tem A, tem B, B1, né? C, C, D. Aí faltou categoria E, né? Então aí, ó, essas são as categorias de habilitação. Lembrando que as iniciais, eu posso me habilitar nas iniciais em A e B, né? A e B. Pode ser A e B, né? A e B. Ou pode ser. Acho que B aqui saiu feio. Saiu nem um B. Então, como pode ser A e B,
como pode ser só A, como pode ser só B, as iniciais. De B para C, 1 ano. De B para D, 2 anos. Né? De C para D pode ser 1 ano. Né? De C para E também pode ser 1 ano. De D para E vai depender. A qualquer tempo, se eu vim da categoria C. E, no caso, se eu vim da categoria B para D, para ir para E, eu tenho que aguardar 1 ano. Beleza? Show de bola? Pausa o vídeo, dá uma olhada nesse material que é bem legal. Tem uma aula no canal só sobre habilitação. Todas as questões de habilitação possíveis de cair tá lá nesse vídeo. Beleza? Olha aí como nosso canal é show. Vamos para nossa 21ª questão. As infrações de trânsito, de acordo com sua gravidade, classificam-se. Classificação de infrações. Olha que legal. Gravíssima, sim. Grave, sim. Média, sim. E leve. Assinale a pontuação. Aqui, gente, é na hora do slide ele acaba, né, corrigindo errado. A pontuação de cada tipo de acordo com a ordem descrita. Ele quer essa ordem que é a pontuação. Vamos lá. Gente, aqui também nessa questão ele pode criar às vezes assim, respectivamente. Se for respectivamente, ele quer a ordem, certo? Então, se respectivamente há as vogais respectivamente, o que as vogais respectivamente? A, E, I, O, U. É na posição natural delas. Beleza? Vamos lá. Ele quer essa pontuação. Gravíssima. Isso aqui vocês precisam saber. 7 pontos. Grave. 5 pontos. Média. 4 pontos. E leve. 3 pontos. Nossa, professor. Ficou fácil. Ficou. Só você caçar aqui agora. 6 pontos não tem. Já descarto essa, né? Que não tem 6 pontos. E descarto essa. Ah, professor, 2 pontos também não tem. Tem não. Por isso que é importante você saber. 7, 5, 4, 3. 7, 5, 4, 3. A pontuação é 7, 5, 4, 3. Essa é a pontuação, beleza? E aí o nosso gabarito. Veja que a prova do Detran é da CNH, gente. É só questão de prestar atenção. Porque você vai com pressa lá para esse negócio e aí acaba não dando certo, beleza? Quando o condutor, 22ª questão, quando o condutor circular com o veículo tendo a placa encoberta, isso dá um BO. Isso dá um BO. Eu também, gente, sou agente de trânsito, né? Sou agente de trânsito. Há muitos anos que eu sou agente de trânsito, trabalho com isso aqui. E era professor da famosa autoescola, né? A autoescola agora que teve aí uma mudança e tanto. E aí, gente, vamos que eu tenho, eu vou colocar uma placa aqui, PO2, mas é só POG. Eu vou botar aqui só por botar, viu? Não vão me processar por causa disso, não. E aí eu tenho PO5, né? Eu tenho 5, um 8 e um 0. Os zeros são assim. E um 9, né? Um exemplo, né? E aí, gente, eu vou lá e pego uma fita isolante. Aí coloco aqui, ó. Ficou agora o quê? 8809. Pego mais, às vezes, uma fita isolante e coloco aqui, ó. E ficou 28, porque lá dá pra fica parecido. Eu acho que na placa não é feia, igual o desenho aqui, né? Ou transformo uma letra, né? O O eu coloco uma fita aqui, ó. Fica PQG. Isso vai dar uma placa. Gente, isso também é alteração. Isso daqui é crime do Código Penal 311 do CTB, beleza? Ou do Código Penal, perdão. Legal? Então, e essa placa se eu coloco a bandeira do Brasil? Né? Eu coloco a bandeira do Brasil sobre ela, ou a bandeira do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Ferroviário, do Fortaleza, né? Ou do Sport de Recife, vamos lá, do 13 da Paraíba. Então, se eu coloco aqui, gente, cobrindo, mesmo sendo a bandeira do meu time de coração, eu vou ser punido. Aí vamos lá. Apreensão do documento do veículo. Só isso, gente.
Que coisinha pouca, né? Não dá. Multa e apreensão do veículo. Tá bonito, tá bonito. Vamos para a próxima. Remoção do veículo. Não é só remoção. Muito pouco. Tem que ter mais. Não é só remoção. Multa e remoção do veículo. Não é só multa e remoção, porque a remoção é muito pouco. Remover é só levar para o pátio. Ah, isso aqui também. Mas é algo mais grave porque está encoberto e vai ter sim, aqui no caso, a apreensão e você pode ser encaminhado para a polícia judiciária, polícia civil, para prestar depoimentos, esclarecimentos e pode se enquadrar aí no artigo 311 do Código Penal. Beleza? Ah, professor, que coisa maravilhosa essa aula. Por que que eu não achei esse canal antes? Porque a gente está começando agora, né? Mas você vai compartilhar aí para a galera encontrar esse material, legal? Então vamos que vamos. Que coisa boa, né? Aqui é só pegada quente mesmo, só marretada mesmo, só coisa boa para você chegar lá gabaritando na sua aprovação garantida aqui, beleza? Então vamos que vamos. Fechando já quase, né? Falta poucas questões. São 30 questões. Eu estou resolvendo devagarzinho, devagarzinho, reduzindo a velocidade para que você saiba que vai dar tempo, porque tem muita gente que se embanana com o tempo no dia dessa prova, desse simulado. E eu estou gastando o tempo necessário para resolver, riscando, explicando para você e mostrar para você que dá tempo. Beleza? É proibido estacionar veículo nas esquinas a menos de... Veículo nas esquinas. 8 metros, você nunca ouviu falar. 10 metros, você nunca ouviu falar. Ah, professor, mas tem 3 metros. 3 metros, sim, tem. 3 metros. E aí? Na minha cidade tem uma esquina e é pintada. A esquina só 3 metros, eu lá. Aí você está obedecendo à sua cidade. Mas para o CTB, é proibido estacionar veículos a menos de 5 metros, né? A menos de 5, não esqueça, para o CTB é 5. Show de bola? Vamos para a 24ª questão. O defeito mais comum do carburador caracteriza-se por vela queimada? Vela queimada, carburador, nada a ver. Filtro de ar furado, sistema, tem nada a ver. O que é que o carburador faz, gente? Rompimento do cabo de acelerador? Nada a ver. Ó, ele entope. Sujeira no combustível, ele entope. Né? Entupimento, olha uma questãozinha de mecânica básica. Mecânica básica para você. Nossa, mecânica básica. Bateria. Olha, ele ainda trouxe a luz da bateria que cai na prova, viu? Olha só, luz da bateria aqui, professor Massa. Professor, luz da bateria. Professor, eu vou compartilhar esse vídeo aqui, cara, porque realmente veio completaço. É a nossa prova do Detran. De todo o Brasil, CNH Brasil. Bateria. Brasilzil, é a luz da bateria, gente. A luz do amperímetro, a luz da bateria, conhecido. Beleza? A função da bateria é funcionar apenas... Cuidado com essas palavrinhas. Apenas isso. O motor de partida? Não, professor. Não é apenas. Ele faz isso, ela faz isso. Fazer funcionar o sistema elétrico? Sim, tá bonito. E acionar o motor de partida. Tá bonito. Vamos ver as outras? Movimentar as peças móveis do motor. Não tem nada a ver. Parte elétrica, né? Claro que a parte não vai funcionar sem a parte elétrica, o motor. Verificar a quantidade de combustível. Não tem nada a ver. Portanto, o nosso gabarito, professor, eu fui naquela, eu fui na maior mesmo, eu tava com pressa, fui na maior. Nossa, cara, tu acertou, acertei. Beleza, show de bola. Olha aí o gabarito, letra B. Gabarito, letra B, fazer funcionar o sistema elétrico e acionar o motor de partida. Questão lógica, né? Questão boa aí para você. Vamos lá. Quando alguém infringe uma lei de trânsito, também estará. Isso aqui é questão de cidadania, né? Ó, questãozinha de cidadania. Legal.
Obedecendo aos preceitos morais. Gente, se eu estou infringir, o que é infringir? É desrespeitar as leis. Eu estou obedecendo aos preceitos morais? Que conversa, morais? Nada a ver. Desrespeitando a conduta de boas maneiras. Desrespeitando a conduta de boas maneiras. Se eu estou infringindo uma lei de trânsito, boas maneiras, né? Tá maior, tá bonita. Mas não é isso. Desrespeitando os direitos alheios e desobedecendo o preceito religioso. Isso aqui religioso não tem nada a ver, né? Fiquei em dúvida, professor. A conduta de boas maneiras. Quando alguém infringe uma lei de trânsito, também estará. Não é desrespeitando, gente. Olha, a gente tem que respeitar a parte dos direitos alheios, direito dos outros. Não é só seu. Se você desrespeita, exemplo, um estacionamento da vaga de um cadeirante, você estaciona no local da vaga para deficiente ou do idoso sem a credencial, sem que você seja. Você está desrespeitando o direito à lei, o direito dos outros. Beleza? Então é isso. Show de bola? Deu para entender? Cidadania. Vamos que vamos. 27, poluição. Ó, poluição. Meio ambiente, né? Olha só. A poluição, característica dos veículos movidos a óleo diesel, é a forte emissão de. Então, uma característica que ele quer: fumaça preta, ozônio, gás carbônico, fumaça branca. Aqui a gente mais vê fumaça preta, né? Embora não seja que tem gases, né? Como o monóxido de carbono, que polui mais do que ela. Mas a característica é a fumaça preta mesmo, né? Vamos lá, 27 e 28, 28ª questão. Qual das atitudes abaixo é a correta, né? Quando precisamos, por meios próprios, transportar uma vítima que está gritando de dor. Meios próprios. Ele quer falar aqui no nosso veículo. Não dá tempo, tem que ser lá no nosso veículo mesmo. Mesmo assim, eu posso fazer socorro? É vida ou morte, tenho que fazer. Lembre-se da omissão de socorro, né? E aí, professor, desrespeitar, né? Aqui quando ele traz deitá-la rapidamente no banco de trás do veículo. Nada a ver, né? Deitar rapidamente, ó. Rapidamente, esses advérbios, né? Aquilo não é aula de português, professor. Calma. Deitá-la rapidamente, né? Rapidamente, não. Já descarta. Jamais, ó, outra palavrinha, ó. Jamais, né? Jamais deitá-la, pois poderá desfalecer. Não tem, não existia esse jamais, então descarta. Acionar a buzina, o que tem a ver? E dirigir em alta velocidade, piorou. Essa que você nem olha. Imobilizar a vítima, sim, antes do transporte. Mesmo sendo no seu veículo, gente, você deve imobilizar a vítima antes do transporte. Portanto, aí o nosso gabarito, letra D da questão 28. Legal? Show de bola? Isso, 29ª questão. Em caso de sinistro, olha, aqui ele trouxe agora o nome lindo, né? Destaque para você lembrar. Sinistro! Quem devemos socorrer em primeiro lugar? Primeiro, gente, para isso aqui você deve saber que isso aqui não existe aquela regra do idoso, da gestante. Não, no trânsito, no sinistro não existe isso. Então ele fala aqui, as pessoas inconscientes e que estão sangrando gravemente. Rapaz, essa daqui tá pesada, viu? Vamos olhar as outras? As crianças e os idosos, não, porque vamos que a criança tá lá, não sofreu só uma escoriação, ou o idoso tá lá de boa, sofreu sinistro, mas está de boa. Não existe essa regra. As pessoas que estão sentindo muita dor, não é a questão de dor, né? Que existe pior do que a dor, porque dor todo mundo vai sentir. As pessoas consideradas mais nervosas, por eliminação, muito linda, e a maior, né? Tá inconsciente, gente, e que estão sangrando gravemente. Existiu aqui, até na aula de primeiros socorros eu falo lá para vocês que tem uma aula de primeiros socorros aí, né? Que agora houve a alteração do X, A, B, C, D, E, né? Deixa eu sair da frente aqui,
Vou mostrar para vocês o XABCDE. Esse XABCDE, onde esse X aqui hoje são as hemorragias graves, beleza? Aí vai ter lá todo no curso, eu explico isso para vocês, beleza? XABCDE. O X são para quem está sangrando gravemente hemorragias, beleza? E fechando o nosso simulado, o que é parada cardiorrespiratória? O que é uma parada cardiorrespiratória, gente? A parada cardiorrespiratória é quando os batimentos cardíacos e os movimentos respiratórios param totalmente. Professor, eu nem olhei, eu estava com tanta pressa, marquei ela. E aí? É quando a vítima transpira em excesso. Ixi, gente, você está na academia, transpirando, ou está jogando futebol. É uma parada cardiorrespiratória, você está transpirando em excesso, não tem nada a ver, né? É quando a vítima apresenta pele arroxeada. Aqui está mais para o estado de choque, né? O estado ali também pode ser uma parada, mas não tem cardio, né? Ele vai querer cardíaco e da respiração. É quando a vítima apresenta sangramento pela boca. Sangramento pela boca pode ser uma hemorragia interna, né? Quando perfura algum órgão ali, principalmente os pulmões, a vítima apresenta golfadas de sangue, né? Pela boca. Mas não é isso. Então, é quando os batimentos cardíacos, ó, cardio, e os movimentos respiratórios param totalmente. Portanto, aí o nosso gabarito, letra A, primeiros socorros. A gente viu o melhor simulado do Brasil. Gente, o melhor simulado do Brasil é esse aqui mesmo, olha só, né? Então você teve aí, tem agora um dos melhores simulados para o dia da sua prova, com responsabilidade, resolvendo questões, explicando o assunto, e a gente fez isso em menos de uma hora, né? Menos de uma hora a gente fez isso aí. Então, olha só que legal, gente. Esse é o canal Trânsito Fácil Online, Professor Moraes. Tenho que desejar a você uma boa sorte. E depois vem mais atualizados, simulados aí da nossa CNH Brasil. Atualizadíssimo. A gente está em movimento ainda nesse momento de transição, mas já trazendo as aulas que caem na sua prova. Nada mudou porque você estuda o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, e aqui no nosso canal a gente tem as melhores aulas para você, beleza? Peço a você que compartilhe